sejam louvados. Bendito seja Deus, meu irmão e minha irmã, por você que chegou até aqui, tem nos acompanhado nessa novena de Pentecostes. Eu sou o diácono Pedro da Cruz, diácono salvista. Atualmente moro na região do Ipiranga e ajudo na paróquia Nossa Senhora Mãe de Jesus. Hoje nós falaremos um pouco sobre o tema do pecado. Mas agora não dá pra ficar sem teu amor a me levantar. Jesus, Jesus, Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de ontem nós ouvimos um pouco sobre o amor de Deus, ouvimos que nós fomos criados à sua imagem e semelhança e que o seu amor por nós, diferente do nosso amor, é um amor livre e desinteressado. Deus, quando nos ama, não espera que nós o amemos de volta e nem que nós o agradeçamos. O seu amor é livre e totalmente gratuito. E nós que fomos criados por Deus, que é amor, como vai dizer São João, nós também fomos criados para o amor. Fomos criados para as relações. Primeiro, para a relação com Ele, depois para a relação conosco mesmo e depois na relação com o outro. Inicialmente, todas essas três dimensões das relações humanas, elas foram envolvidas por uma capacidade que é própria de Deus, a capacidade de amar, que nós, feitos à sua imagem e semelhança, somos herdeiros. Mas as nossas relações, as relações humanas, corromperam-se quando na humanidade entrou uma realidade que nós chamamos de pecado. O pecado, vai dizer para nós o Catecismo da Igreja Católica, é uma realidade que não pode ser de jeito nenhum desprezada. É uma realidade que nos toca e toca a nossa existência em todas as suas dimensões. Não é só uma realidade subjetiva, mas uma realidade objetiva, porque os seus efeitos nós os provamos no dia a dia da nossa vida. Os seus efeitos se perpetuam em todo o gênero humano. Mas afinal, o que é o pecado? Para responder essa pergunta, nós podemos recorrer à Sagrada Escritura. E assim como tantas outras palavras que são profundas no seu significado, na Sagrada Escritura a palavra pecado também possui variações. Então hoje, para nós compreendermos um pouco sobre o que é pecado, nós iremos aqui apresentar 4 palavras, 4 vocabulários que na Sagrada Escritura expressam a realidade do pecado. A primeira palavra que nós encontramos é a palavra ratá. A palavra ratá significa, no conceito bíblico, errar o alvo, falhar, se afastar. E o que é o pecado, irmão e irmã, se não esse afastamento da vontade de Deus para nós, se não esse afastamento da nossa identidade de filho amado de Deus? Todos nós fomos criados pelo amor e para o amor. E quando nós nos desviamos daquilo que é a nossa meta, nós pecamos. Então a primeira palavra que a Sagrada Escritura nos apresenta é essa palavra ratá. Depois nós temos a palavra avon. A palavra avon trata do pecado como um movimento interior do homem. Não especificamente da ação pecaminosa, do ato pecaminoso, mas desse movimento interior do homem, ou seja, o pecado é uma realidade que não acontece imediatamente, mas antes ele é gerado, refletido, consentido e relativizado dentro da consciência humana. Então essa segunda palavra, a palavra avon, é justamente esse movimento interior do homem, onde o homem vai dando largas aquilo que o homem vai recebendo como estímulos pelos seus sentidos. Então essa é a segunda palavra. A terceira palavra de que nós queremos tratar aqui é a palavra usada com mais frequência na Sagrada Escritura. É a palavra rechá. Essa palavra trata o pecado não como um erro ao alvo, né? Na primeira palavra, quando nós falamos do ratá, nós falamos que o seu conceito, que a ideia de ratá é aquele que erra o alvo, que se afasta. Aqui nessa palavra rechá,
trata do pecado do homem que não erra o alvo ocasionalmente, de vez em quando, mas é o homem que escolheu errar, que já se enraizou no mal. Quer dizer, daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre os tipos de consciência, mas o rechá é o pecado do homem que se acostumou com a maldade e perdeu a sensibilidade de compreender o certo e o errado. Ele peca, erra o alvo e isso não gera nenhum peso na sua consciência. Ele escolheu viver assim. E quando nós escolhemos viver na vida de pecado, nós estamos escolhendo o desprezo de Deus. Então essa terceira palavra é uma palavra profunda, porque trata de pessoas que têm a consciência laxa. A pessoa que não percebe mais que o que é errado. Ela se acostumou com o pecado. Ela fez do pecado na sua vida um projeto. Depois, por fim, a última palavra que nós queremos falar aqui é a palavra utilizada na Bíblia com menos frequência, mas a que traz uma maior profundidade espiritual acerca do pecado. É a palavra pechá, que significa justamente uma oposição da vontade do homem à vontade de Deus. Esse é o pecado do homem que se recusa a ouvir a Deus. Então vejam, é diferente, pode até parecer um pouco parecido a palavra rechá da palavra pechá, mas não é. Rechá é a pessoa que pouco a pouco vai se acostumando com o mal, vai se acostumando com o pecado e torna o pecado o seu projeto de vida. Aqui nessa palavra pechá é o homem que voluntariamente escolhe dizer não a Deus. É o homem que voluntariamente escolhe ir por outro caminho. Então, se a vontade de Deus para mim é essa, eu escolho essa. É uma obra do maligno, uma obra do mal. Para ilustrar um pouco isso que nós estamos falando, gostaria que você tomasse comigo a Sagrada Escritura, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Então nós estamos aqui no contexto onde o autor vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E veja que interessante o que ele diz aqui no versículo 17. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. O homem que vive essa realidade do pechá é aquele que escolhe viver essas realidades que são contrárias ao Espírito. E quais são as obras do Espírito? Vai dizer aqui a palavra: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Todas essas realidades que o autor nos apresenta como obras do Espírito são realidades que contrastam daquelas que são próprias da carne, daquelas que são fruto do pecado. Bom, essas 4 palavras, caríssimos irmãos e irmãs, que nós ouvimos, nos permite então termos uma definição um pouco mais concisa do que é o pecado. O que é o pecado então? O pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, para com o outro, causada por um apego perverso a falsos bens e por um amor de si mesmo que chega até o desprezo de Deus. É interessante, né? Quando nós falamos isso, você talvez possa entender aí, mas eu não posso amar a mim mesmo? Amar a mim mesmo, será que é uma invenção do maligno, do mal? Não. Na verdade, Deus nos criou para o amor, e o amor passa por essas 3 dimensões que nós falamos: a Deus, a mim mesmo e ao outro. Mas São Máximo, o confessor, e os padres da igreja, eles vão nos dizer que a mãe de todas as doenças espirituais é a filáusia. O que é a filáusia? A filáusia é uma palavra grega que significa amor próprio. Quando o homem atingido, tocado pelo pecado, ama a si mesmo mais do que ama a Deus. Ama a si mesmo, mas com um amor desordenado, com um amor desgovernado. O livro de Gênesis nos recorda que pela sedução da serpente, o homem preferiu a si do que a Deus.
Eis aí o pecado do homem, quando ele prefere a si do que a Deus. E todas essas realidades que nós dissemos são realidades que vão nos afastando de nós mesmos. Veja que interessante, São Máximo, quando descreve a Filáusia, ele diz que o homem volta suas costas para Deus, para a luz, mergulha na matéria, ou seja, mergulha em tudo aquilo que existe em busca de uma felicidade aparente, uma felicidade sem Deus. E ele conclui dizendo: nas trevas da sua ignorância, o homem voltou-se completamente para as coisas sensíveis e a elas se dedicou inteiramente. O que então, meu irmão, minha irmã, significa o pecado? O pecado é essa realidade que me afasta do projeto de Deus. Deus que é todo bom e que me criou para o amor, e porque Ele é amor, como vai dizer São João, e me criou para a relação consigo, eu, livre e voluntariamente, escolho desprezar esse amor, escolho desprezar essa relação com Deus e essa relação sadia comigo mesmo e com o outro. Por isso, nós queremos pedir a Deus, nesse dia, que Ele nos dê a graça de uma contrição verdadeira. O que é contrição, diácono? A contrição é a dor que eu sinto por ter ofendido a Deus. Existe lá em Portugal, terra onde eu morei por um ano, um ato de contrição que nós dissemos sempre antes de nos confessar, que eu acho muito bonito. Diz assim: porque sois tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido. Porque Deus é tão bom comigo, me criou por amor, é misericordioso, não exige de mim que eu o ame, não exige de mim que eu seja bom também, como Ele é por mim, comigo, eu tenho muita pena de vos ter ofendido. E esse movimento de arrependimento, esse movimento de contrição, também é graça do Espírito Santo. Também é obra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste dia onde nós realizamos mais um tema da nossa novena de Pentecostes, nós queremos pedir ao Espírito Santo, Ele que esquadrinha os nossos corações, Ele que nos conhece, que nos sonda, que nos dê a graça de uma verdadeira contrição, que nos dê a graça de um coração arrependido. Dai-nos, Espírito Santo, a Tua luz, para que nós, olhando para dentro de nós, possamos compreender os lugares onde nós falhamos, os lugares onde nós erramos. Se nós temos, Espírito Santo, errado o alvo, se nós nos afastamos daquilo que era o projeto de Deus para nós, vem, Espírito Santo, sobre nós, ilumina a nossa consciência, para que nós possamos, arrependidos do nosso pecado, clamarmos a misericórdia de Deus. E se nós, Espírito Santo, também somos pessoas que nos acostumamos com o mal, que fizemos do pecado o nosso projeto de vida, dai-nos a graça da vida nova, Espírito Santo. Dai-nos a graça da vida nova. Quantas vezes eu pensei te amar, Senhor, quantas vezes afirmei te amar, Senhor, me enganei profundamente, confiei somente, caí, sim, como caí, Mas agora não dá para ficar. Mas agora não dá pra ficar Sem teu amor, sem teu amor a me levantar. Jesus, aí na sua casa, cante conosco. mas agora Não dá pra ficar. não dá pra ficar
Amém. Bendito seja Deus. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanhou até o dia de hoje, e fica aqui para você o convite. Continue conosco. Nós estamos traçando aqui um caminho de conhecimento de Deus, conhecimento de nós mesmos, e tudo isso para que nós voltemos à nossa verdadeira identidade de filho amado de Deus. Quero invocar sobre você nesse dia a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.